Tem pessoas que acreditam que todo escritor é igual. Você escreve um livro adulto ou um livro infantil, é um escritor. Não é. Aquele que, como eu, escolheu escrever só para a fase de formação do ser humano, é alguém que quer apoiar o desenvolvimento do ser humano. Desde que ele tem 2 anos, ou 10 anos, ou 14 anos, ele quer que ele esteja mais seguro. Alguém que lê bastante, que olha bastante a vida, ele chega na idade adulta mais maduro, mais capaz, procurar o caminho mais certo, saber fazer escolhas melhores. Sem um amadurecimento emocional, até as tuas escolhas são piores. Se você, adulto que está me ouvindo, não tivesse amadurecido, em quantas arapucas você teria caído na vida? Quantas? Quando o corpo inteiro da gente muda, com a puberdade, muda muito a faixa de interesse emocional. Quando você chega na adolescência, de repente seus olhos passam a ser abertos para algo mais longe. Diz o Piaget que só a partir dessa idade você pode falar com um ser humano sobre América Latina ou Europa. Até então, ele não importa isso, a vida dele está fechada naquilo que os olhos dele abarcam. Então, é um momento em que ele já está aberto para conhecer tudo, e não só a parte rósea da vida, que eventualmente os seus pais às vezes tentam mantê-lo. Não. Ele vai aprender que existem muitas outras coisas, e principalmente os problemas. A vida não é cheia de soluções, ela é cheia de problemas. E ele vai aprendendo. Nem todos têm uma vida igual, nem todos têm as mesmas oportunidades, nem todos estudam numa escola tão boa quanto ele. A vida não é justa, a vida é injusta. E você começa a aprender a justiça e a injustiça, a inclusão e a exclusão. Então você já começa a entender as diferenças. E as diferenças desse mundo são muitas. Mas aquelas que realmente levam a desastre é a exclusão social de uma grande maioria, a apoderação do conforto por uma minoria e, infelizmente, as pessoas que têm diferentes cores da pele. É a hora, na adolescência, de as meninas e meninos saberem dessa verdade do Brasil. Como vocês que me leem sabem, meus textos sempre falam pela liberdade, pela justiça para os adolescentes, mas às vezes metaforicamente, não exatamente entrando no realismo de revelar as coisas como elas são. Por que esse livro realista para adolescente? Eu quis deixar explícita o meu modo de pensar. Quando eu escrevo uma menina de 14 anos apaixonada, eu não digo qual é a cor dela. Ela pode ser branca, pode ser preta ou verde. Não importa. Porque se eu disser, o João é preto e o Manuel é branco, por que eu disse isso? É porque essas duas características terão que fazer parte do enredo. Então, quando o enredo é sobre ser humano, eu não falo nada. Não falo se a pessoa é gorda ou é magra, se ela torce para o Palmeiras ou para o Corinthians. Não falo. Eles são seres humanos, eu estou tratando das emoções deles. Aqui, eu quis ser mais explícito. Eu quis que realmente nós víssemos quem vive na periferia, quem está excluído da sociedade mais abonada, se não negros e brancos pobres, que moram mal, que têm dificuldade, que pegam 3 ônibus para ir para o trabalho, ou que andam 10 quilômetros para chegar na escola, que estão numa escola com problemas de violência e de bandidagem e tudo mais. Por isso escrevi Pânico na Escola, de modo realista, para mostrar ao meu adolescente, dos 11 até se tornar adulto, mostrar para ele a injustiça que ainda impera no meu país, no Brasil. Então, pode ser um impacto grande para o seu aluno adolescente e precisa de você, ou para o seu filho adolescente que vai precisar de você, adulto, para conversar sobre esse assunto. O adolescente não precisa bronca. Ele não precisa, ele precisa conversa. E, principalmente, ele precisa de orelhas, ele precisa ser ouvido nessas conversas, mas ouça o que eles têm a dizer,
do que diga a eles. Deixe-o entrar naquela realidade, mesmo que ele não pertença àquela exclusão, mas principalmente ao que pertence. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Quando ele fala, ele externa o que ele está pensando. E não vai contra a opinião dele. Deixa ele falar o que ele quiser. Opiniões na adolescência mudam com o vento, tá? Troque com ele. Essa é a fase da adolescência. Não seja contra o teu adolescente. Esteja junto com ele. Não há razão definitiva. Ninguém tem a razão na mão. Ninguém tem certezas. Nós temos sensações, opiniões que nós trocamos, procurando o quê? A convergência, não a divergência. Isso é pôr no colo um adolescente. Do 0 aos 3 anos, o colo é absolutamente fundamental. Dos 4 até os 7 anos também o colo funciona muito bem, mas na adolescência esse é o colo, a compreensão. Olha, é tão bom ser escritor porque a gente pensa nisso e pensa em todas as outras coisas que eu ainda vou apresentar para você aqui nos meus vídeos do YouTube. Eu pego outros aspectos, além desse da abertura dos olhos para os grandes problemas da convivência humana, como a exclusão social e como o racismo. Eu pego outros dados. E esses também são materiais para ele amadurecer emocionalmente. E o emocional não é ensinado pelo professor de geografia, química, física ou história. A literatura é que vai ajudar o amadurecimento emocional. Não deixe ele passar pela adolescência sem literatura. Um livro que chega a ser, em alguns momentos, violento, embora caminhe para um final otimista, num final de esperança, é um material interessante para vocês discutirem o aprendizado dele. E as ideias que ele tem são tão boas quanto as tuas. Você pode ter tido mais ideias na vida. Ele está tendo ideias novas. Isso é fascinante. O meu desejo, ao escrever Pânico na Escola, foi apoiar o meu leitor adolescente. Apoiá-lo na compreensão e no debate interior que ele terá para saber bem o que é o Brasil de verdade. Quais são os caminhos que ele vai escolher para ajudar o Brasil, mas com força. Eu quero fortalecer a emoção e a opinião do meu leitor. Eu sei, e muitas pessoas no Brasil sabem, que nosso país não precisa de presidentes melhores, precisa de brasileiros melhores, que só serão melhores através da educação. Então só a educação pode mudar o Brasil e fazer até com que essas pessoas mudadas, informadas, até votem melhor. E quem sabe votem em candidatos que possam realmente ajudá-los a reconstruir o Brasil. O Brasil está melhorando, sim, mas a gente sempre quer que melhore mais. A gente nunca está contente. Nós ainda temos problemas imensos. E o racismo impune é um deles. E nós temos que ter posição em relação a isso. Não basta não ser racista. É necessário ser antirracista.